Eleições 2022. Eleições 2022, na Cidade Verde. Oferecimento Noroeste. As lojas que vendem moda. Riverside Shopping. O seu lugar é aqui. GG Imóveis, especialista em aluguel. Lojas Mariano. 33 anos cuidando da água que você bebe. Ferreira Supermercados. Vem pro Ferreira ser feliz também. Maninho Atacadista. O melhor negócio para o seu negócio. FNX Móveis. 28 anos. Para fazer eleições 2022, já estou recebendo Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, boa tarde. Olá, Joelson, Lídia, e boa tarde para você que segue a nossa companhia. Olha, a Lídia estava cumprindo, agendas e pautas até esses minutos que antecederam o início do nosso Eleições 2022 e daqui a pouco a Lídia vai trazer informações sobre a movimentação de lideranças políticas no Progressistas, né, Lídia? Lideranças importantes da capital, daqui a pouquinho a situação do Progressistas em Teresina com lideranças, vereadores ali. O partido perde 2 dos seus 3 vereadores que possuía na Câmara de Teresina. Os vereadores devem deixar o partido, vão reafirmar o seu apoio a Rafael Fonteles e aí ficarão livres para escolher um novo partido. Daqui a pouquinho nós vamos trazer toda a repercussão dessas informações aqui no nosso Jornal do Piauí, no Eleições 2022. Vamos à agenda dos candidatos ao governo do estado do Piauí. Vamos agora com imagens da visita de Rafael Fonteles, candidato do Partido dos Trabalhadores, hoje no município de Aroazes. Ele que esteve ontem no interior também, cumprindo a agenda no interior do estado do Piauí, hoje foi para a cidade de Aroazes. O foco da campanha de Rafael Fonteles, que aparece aí nas imagens cumprimentando os eleitores, percorrendo as ruas ao lado dos militantes, dos simpatizantes de sua candidatura, é a região ali do Vale do Sambito, o Vale do Rio Sambito. Rafael Fonteles fez discursos, inclusive, para a população lá na cidade, para as pessoas que compareceram ao ato político na cidade de Aroazes. E ele comentou a agenda no interior do Piauí. Bom, começando aqui no Vale do Sambito, nessa quinta-feira aqui em Aroazes, mas também vamos a Inhuma, a Ipiranga, a Pimenteiras e a Valença. E aqui essa região do Sambito é uma região com imenso potencial turístico. Por exemplo, nós vamos visitar ali a estrada que o governo está fazendo lá para a barragem Mesa de Pedra. Aqui tem um grande potencial na agropecuária, também é tradicional, é um investimento aqui na agricultura e na pecuária. E também fortalecer a rede de educação profissional técnica, a rede de saúde descentralizando cada vez mais serviços para o Hospital de Valença, que é o hospital de referência aqui, e fortalecer a segurança pública. Gerar emprego e renda é a nossa obsessão, aproveitando as potencialidades do Piauí de cada território, e não é diferente aqui no Vale do Sambito. O segundo dia de Rafael Fonteles nessa mesma região, Elivaldo. Exatamente, Joelson. Ontem ele esteve em Passagem Franca, Lesbom Veloso, e hoje chega a Aroazes. É uma cidade administrada, um município, por um prefeito aliado, Manuel Portela Neto, e, portanto, lá ele tem um palanque tranquilo, um palanque bastante sólido no município, que é da região do Vale do Sambito. Seguindo para Valença, hoje, inclusive, tem um comício à noite lá na cidade de Valença do Piauí. Valença é aquela cidade que teve aquela confusão toda pertinho daí da convenção. O prefeito anunciando deixar a oposição e para a situação. É uma cidade lá muito dividida. E hoje pela manhã também percorreu os municípios de Ipiranga e Inhuma. A gente percebe, Joelson e Lídia, que o candidato Rafael Fonteles ele tem apertado a agenda, sobretudo aí integrando interior e a capital. No interior, no mesmo dia, percorrendo vários municípios, tendo uma capilaridade muito acentuada nessa fase muito importante da campanha. Lídia, agendas no interior e na capital. Daqui a pouco também nós vamos com a agenda do candidato Silvio Mendes, que também tem feito essa opção de divisão de sua agenda entre capital
e interior do estado, Lídia. Eu conversava agora há pouco com a liderança ligada a Rafael Fonteles, e essa liderança falava que as pesquisas internas, né, o que eles têm observado, seria, Elivaldo, aqui na capital, uma redução na diferença entre Rafael e Silvio, e que eles avaliam que Teresina tem o seu peso decisivo em muitas eleições, mas eles estão contando com o que eles chamam de força do Rafael Fonteles no interior do estado. Então, eles acreditam que Rafael tem conseguido construir uma base sólida no interior, e essa base tem levado a mensagem do candidato no interior. Então, eles avaliam que, mesmo que Rafael não consiga passar de Silvio aqui na capital, eles avaliam, Elivaldo, que a diferença seria uma diferença pequena e que a decisão ficaria ali por conta do interior. Essa é a avaliação de uma liderança da base governista, né? Do outro lado, na oposição, eles apostam que a capital vai fazer toda a diferença e que a capital dará a vitória a Silvio Mendes. Vamos agora falar da agenda de Coronel Diego Melo. Coronel Diego Melo, candidato a governador pelo PL, está com uma agenda voltada para o diálogo, o corpo a corpo com o eleitor nessa fase, Lídia. E hoje foi dia de gravação do programa eleitoral, né? Os últimos programas para a TV e rádio do Coronel Diego Melo, mas ele, nessa reta final, Joelso, foca no corpo a corpo e tem aí uma agenda de viagens ao sul do estado. Vamos acompanhar. O Coronel Diego Melo iniciou o dia com gravação de programa eleitoral para a rádio e TV. Diego foca no diálogo com o eleitor e na agenda de rua. Essa é a decisão que o povo do Piauí está tomando. Eu tenho certeza que vai ficar do lado da luz, do lado de Deus, do lado da vida, contra o aborto, contra esses anticristãos, pela liberdade, não a favor de restrições. E assim, se Deus quiser, todo o povo do Piauí, dia 2, vai pacificamente para as urnas e lá nós vamos vencer com a maioria muito grande, mostrando que o povo do Piauí quer liberdade. Na sexta-feira, o candidato fará uma visita ao sul do estado. Na cidade de Corrente, levará a mensagem do PL ao eleitor do interior. Amanhã vou estar em Monte Alegre, depois de amanhã em Corrente pela manhã no mercado, depois vou passar por Parnaguá, Curimatá, Redenção do Urgueia, passando também por Bom Jesus. Tenho que ir lá em todo o Piauí, estou percorrendo tudo. É uma honra retornar ao sul do estado, essa área tão produtiva, tão abençoada por Deus, de pessoas brilhantes, que eu tenho muito orgulho e amizades lá consolidadas, muito orgulho de servir. O candidato faz críticas ao governo do PT e defende o sentimento de mudança no estado. O governo do PT falhou muito com Teresina e eu espero que Teresina reconheça o nosso trabalho e me dê uma votação expressiva na capital também. O presidente tem crescido muito, ele tem mostrado o que fez nesses 4 anos de gestão, tem desmascarado o ex-presidiário que não merece ser candidato. Se esse país tivesse leis justas, ele não poderia nem ser candidato, um homem que foi condenado por 17 juízes, primeira, segunda e terceira instância, por crimes de lesa-pátria, crimes de corrupção de bilhões de reais, né, de um desgoverno que a gente não quer mais no Brasil. E o presidente, graças a Deus, onde chega, arrasta multidões, é lindo onde ele passa, é uma festa. Espero trazê-lo aqui no Piauí, luto para isso. O presidente tem o nosso apoio total desde sempre. E junto com o presidente Bolsonaro, com os bolsonaristas do Piauí e do Brasil, nós vamos, se Deus quiser, vencer essas trevas e libertar o Brasil. Com relação às propostas, o candidato promete redução de impostos caso venha a ser eleito governador do estado. Nós propomos reduzir em no mínimo 40 secretarias, são 70 unidades gestoras. É um absurdo, quando o Wellington Dias assumiu em 2003, nós tínhamos menos de 20. Estados como Santa Catarina, que são bem maiores do que o Piauí, tem pouco mais de 10 secretarias e fazem uma grande gestão. O presidente Bolsonaro, que é presidente do Brasil, tem pouco mais de 20 ministérios. E aqui a gente com 70. Pelo amor de Deus, é uma sangria desatada. Lídia, além do discurso, né, que ele faz em relação à candidatura do ex-presidente Lula e de todas as falas, né, do candidato, Major Diego, Coronel Diego, tem uma coisa que chama atenção. É como ele conseguiu construir uma relação política com a região dos Cerrados, né? Ele deixa isso bem claro, né?
Ele vai estar amanhã ali na cidade de Corrente, Joelso, e ele foca muito nessa questão do agronegócio, né? Um eleitorado que as pesquisas mostram que é um eleitorado que tem uma simpatia maior ao projeto do presidente Jair Bolsonaro. E, consequentemente, o Major Diego, que se apresenta como candidato do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado, faz também uma campanha muito voltada a esse setor do agronegócio. Então, ele vai estar no sul do estado amanhã, conversando ali com os produtores da região, apresentando as suas propostas para esse setor. E quando se fala no sul do estado, no agronegócio, a oposição sempre usa o discurso da crítica à questão da infraestrutura do estado, né? E aí o Major Diego faz essa crítica aos governos petistas e, claro, também fazendo a crítica ao ex-presidente Lula. Bom, Elivaldo, muito se falou sobre a criação ou não de vínculos com candidaturas nacionais. Coronel Diego, desde o início, se propôs a ser o candidato ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele chega a essa fase da campanha com essa relação bem construída? Até em forma de apelo. Ele tem dito que bolsonarista, de verdade, apoia candidato bolsonarista. Ele pretende, nessa fase agora da campanha, não sei se ele vai conseguir, se vai ter tempo, centralizar toda a opinião aliada ao presidente Bolsonaro no PL do Piauí, no número 22, e com isso até mesmo contribuir para o desempenho do partido em relação ao voto de legenda, que não é só a estratégia majoritária que está no foco do Partido Liberal. Buscar um bom desempenho na eleição majoritária, é claro que é importante, mas também ter como objetivo buscar cadeiras no parlamento, tanto em nível estadual, como também da bancada piauiense na Câmara Federal. Então, a grande aposta do PL no Piauí é apostar na força, investir na força do voto de legenda, associar a imagem do presidente ao número do partido na Justiça Eleitoral e, com isso, impulsionar as candidaturas proporcionais. Agora, é claro que isso não é assim tão automático, é preciso que se faça realmente um trabalho muito bem feito para criar esse link, para criar essa adesão e essa estratégia ter um efeito positivo. Geraldo Carvalho, candidato a governador do estado do Piauí pelo PSTU, falou de propostas para a educação. Ele participou de um ato hoje em defesa da educação e da valorização dos profissionais. Acompanhe. O primeiro compromisso de campanha de Geraldo Carvalho nesta quinta-feira foi em manifestação de professores da rede estadual ao lado do Palácio de Karnak, em defesa do pagamento de 60% do precatório do Fundef para o magistério. O candidato a governador pelo PSTU estava acompanhado da professora e candidata a deputada estadual Yara Ferri. Geraldo Carvalho defende a valorização dos profissionais da educação como uma das principais propostas. A nossa proposição é o cumprimento daquilo que está estabelecido na Constituição Estadual, que é a aplicação de no mínimo 30% na educação, não é garantir a melhoria nas condições das escolas, garantir a valorização dos profissionais da educação, que significa a valorização à carreira, o cumprimento da carreira, significa melhores condições de trabalho e significa também formação continuada. Retirar todas as empresas privadas que estão dentro da educação, que estão comendo o orçamento da educação pública, tá certo? E a construção de mais escolas, de creches, porque 85% das metas do Plano Nacional de Educação, e aqui no Piauí não é diferente, não foram cumpridas. A agenda de hoje continua com reunião no SINT, o Sindicato dos Professores, a 13h. No final da tarde, Geraldo Carvalho faz panfletagem próximo à ponte do bairro Potivelho, zona norte da capital. E a partir das 20h participa de atividades culturais na ADUFP.
Nas 2 últimas semanas de campanha, o candidato do PSTU pretende divulgar as propostas pessoalmente, também em outras cidades do estado. Nós vamos ainda ao interior, a região norte, Parnaíba, na próxima semana, e o restante do tempo nós vamos concentrar em Teresina. Nós estamos concentrados nas principais categorias de trabalhadores, servidores públicos, como educação estadual, municipal, correios, transportes, rodoviários, e fazendo a campanha nos principais espaços públicos, nas praças e nas avenidas. A gente sabe que estamos em desvantagem em relação às 2 grandes máquinas eleitorais, mas a eleição é só 2 de outubro e nós confiamos na classe trabalhadora. Bom, Evaldo, essa é a agenda esperada, de Geraldo Carvalho. Falando das dificuldades que tem, da desvantagem que ele coloca, que tem em função da estrutura de campanha e coisa do tipo, mas o discurso é este, Pelo menos o discurso casa bem com as propostas do PSTU. Não tenha dúvida, O discurso é exatamente nessa linha, é historicamente nessa linha do PSTU, dos partidos mais à esquerda, e Geraldo Carvalho, claro, como todo partido que tem dificuldade, tem barreiras para ter uma campanha de maior abrangência, de chegar em toda a extensão territorial do Piauí, que é um estado imenso. Então, vai nas principais cidades, ele já tem uma ligação lá com Floriano, ele é professor da Universidade Federal do Piauí, campus lá de Floriano, já foi lá algumas vezes na campanha eleitoral e procura, com os candidatos proporcionais, na medida do possível, superar essas barreiras dos poucos recursos, não tem fundo partidário, não tem fundo eleitoral, o PSTU, então é procurar superar as dificuldades, levando a mensagem aonde for possível. Falar agora da agenda de Silvio Mendes, candidato ao governo do estado pelo União Brasil. Silvio Mendes teve dentro da sua agenda, repleta, Lídia, um encontro com lideranças políticas e religiosas também. Silvio Mendes recebeu apoio de pastores da Igreja Assembleia de Deus. É uma reunião que aconteceu hoje no escritório de campanha do candidato. São aí mais de 1000 igrejas da Assembleia de Deus aqui no Piauí. Agora, esses pastores vão fazer ali os seus pedidos, a sua campanha em torno do nome de Silvio Mendes. E o candidato comemora aí essa adesão de religiosos à sua campanha. Vamos ver. O candidato Silvio Mendes recebeu o apoio de líderes religiosos da Igreja Assembleia de Deus. No Piauí, a congregação possui 1.600 igrejas e agora os pastores dão apoio ao candidato do União Brasil. Silvio Mendes comemora o apoio recebido. As religiões, a Assembleia de Deus, a Igreja Universal, a Igreja Católica, com mais discrição, é o estilo da igreja, então, claro que a gente não tem unanimidade. E é bom até que não tenha, para que pessoas pensem diferente e melhore a nossa avaliação e o fazer melhor. O candidato também falou sobre a educação e apresentou proposta para o desenvolvimento da área no estado. Repetir o que nós fizemos em Teresina. Eu vivo repetindo isso e vou viver a vida fazendo assim. Educação foi a maior obra que nós fizemos em Teresina. Foi uma decisão política que nós herdamos do professor Wall, o Chico continuou, o Firmino e eu. Então, o resultado final da proteção à família, desde a habitação, a renda, dos alunos, das 320 escolas que a cidade tem, das 30 mil crianças no pré-escolar, das 60 mil no ensino fundamental, do respeito e o incentivo à qualificação de professores. Nós fizemos um centro de treinamento dos professores ali no Marquês. Qualquer professor que quis fazer especialização, mestrado, doutorado, foi liberado com todos os seus direitos. E fizemos uma coisa que pouca gente sabe, que foi um centro de atenção à criança com alguma deficiência, seja de visão, da audição, a dislexia, que dificulta muito o aprendizado, a TDAH, enfim. Então, assim, educação é um desafio sem limites, mas se você souber conduzir, vai evitar o desastre de uma UESP, por exemplo, que nem biblioteca tem. O candidato critica a situação da educação de nível superior e fala sobre os desafios de modernizar a UESP. Não é por ser adversário e por ter a educação como
o desafio principal, mas dizer que no estado do Piauí toda cidade tem ensino superior, por favor, é um exagero grosseiro. O que nós sabemos é que tem déficit de professores importante, cursos sendo fechados, como o de Direito, lá em Picos, sem condições mínimas de ter qualidade de ensino. É um desafio grande, desde o pré-escolar com os municípios, o ensino fundamental com os municípios, todas as escolas de ensino fundamental que hoje ainda pertencem ao Estado serão transferidas para os municípios, dando suporte financeiro e de recursos humanos. Isso é papel de município. E o Estado que se contém a fazer o ensino médio de qualidade e evitar que 17 mil jovens, ano passado, deixaram de ocupar vaga nas faculdades piauienses. Dividindo a agenda entre o interior e a capital, Silvio Mendes aposta no corpo a corpo como forma de levar a sua mensagem ao eleitor na reta final da campanha. Fazer o que a gente tem feito, não tem nada diferente do que nós... A gente está percorrendo o Piauí desde setembro do ano passado. Fazer o que sempre fez, o que é conversar com as pessoas, pedir que elas reflitam, pedir que elas comparem a oposição, o que nós fizemos, com o governo que prometeu e não fez, e a decisão é de cada um. A eleição é um dos poucos momentos em que todo cidadão, do desempregado ao mais rico, tem o mesmo poder, o do voto. Bom, a adesão, portanto, das lideranças políticas, a adesão em relação às lideranças religiosas, e Lídia, e a agenda, as pautas, né? Falando sobre a educação, sobretudo o UESP, Universidade Estadual do Piauí. Essas adesões religiosas, né, de grupos religiosos, elas são aí bastante disputadas pelos candidatos, principalmente ligada ao público evangélico, né? O público evangélico é considerado um público fiel, um público que segue as suas lideranças religiosas. Então, hoje o Brasil é um país, né, que tem um número muito grande de evangélicos. Então, os candidatos estão trabalhando no sentido de chamar a atenção desse público evangélico. E Silvio Mendes consegue o apoio de uma congregação importante, que é a Igreja Assembleia de Deus. Tem um número muito grande, né, de igrejas, aí 1.600 igrejas espalhadas em todo o estado, e o candidato acredita que com esses pastores, né, dando o seu apoio e os evangélicos sendo considerado esse público fiel, esses seguidores, né, fiéis dos seus líderes religiosos, acredito que vai conseguir ter uma penetração entre esse público. A gente vê também, Joelson, o candidato Diego Melo, que tem essa ligação com o presidente Jair Bolsonaro, tentando conquistar também esse público evangélico. Ele que já participou de reuniões políticas com pastores, mostra o peso que hoje os evangélicos têm em uma campanha eleitoral. O candidato a governador Gustavo Henrique começou esta quinta-feira realizando um corpo a corpo na estrada com operários que estão realizando manutenção da PI 112 em direção à cidade de Barras. Gustavo Henrique é candidato a governo do estado pelo Patriota. O candidato passou por José de Freitas, por Cabeceiras e neste momento está na cidade de Barras, seguindo para os municípios de Batalha e Esperantina. Gustavo Henrique falou de suas propostas para o comércio, para a indústria, educação e geração de emprego e renda, além de saúde e segurança pública. Bom, Gustavo Henrique que também anunciou aí que com uma aproximação, né, um apoio que recebeu do presidente do PSC, lá no município de Barras. Vamos lembrar que o PSC é o partido que hoje é presidido pela também candidata Elivaldo Barbosa, Gessi Lima, do PSC. É verdade, que enfrenta aí uma dificuldade na justiça, né, para garantir o registro da candidatura negado no Piauí, mas já protocolando recursos, assim que for notificada, para o Tribunal Superior Eleitoral. Aí o partido, claro que sofre bastante, né? Já tem uma estruturação debilitada, é um partido hoje concentrado basicamente em Teresina e
a candidata ao governo enfrenta dificuldade com o registro, enfrenta dificuldade em estruturar a sigla, é difícil você controlar um partido nessas circunstâncias. E aí o Gustavo Henrique, nessa peregrinação que faz lá pela região de Barras, já foi em busca de uma liderança lá do PSC e já conseguiu, inclusive postou até foto nas redes sociais, ele ao lado da liderança na margem do rio Maratauã, uma paisagem muito característica lá da cidade de Barras, afirmando que a liderança o dirigente do PSC lá de Barras já está no seu palanque. E ele coloca também, Elivaldo, que é uma liderança que tem uma ligação com a Gracinha Moraes Souza, né? A filha do prefeito de Parnaíba, Mão Santa, e o Gustavo coloca que tem uma boa relação com o grupo do prefeito Mão Santa, e aí teria tido esse peso para receber esse apoio dessa liderança, apesar dessa liderança ser do PSC de Jéssica Fonseca, mas é uma liderança que tem uma proximidade maior com o grupo do prefeito. E o Gustavo já foi do PSC também, já foi até presidente do PSC em 2014, quando Mão Santa foi candidato e apoiado por Gustavo Henrique. E ele foi candidato ao Senado, né? Exatamente, foi lá onde surgiu aquela história do senador Gustavo Henrique, senador. Aquele nome que ele utilizou aí durante muito tempo. Vamos falar da agenda de outros candidatos ao governo do estado do Piauí. A candidata Lourdes Melo, candidata ao governo pelo PCO, participou hoje pela manhã de caminhada no centro da cidade. À tarde, entrevista em emissora de TV. E à noite, bate-papo com vizinhas. É a agenda de Lourdes Melo do PCO. A Madalena Nunes, candidata ao governo do estado pelo PSOL, participou de reunião interna hoje pela manhã às 8, às 2. Participou de atividade sobre violência doméstica no Instituto Federal do Piauí, no IFP, e às 4 da tarde tem reunião na Vila Irmã Dulce, com os apoiadores da bancada antirracista, apoiadores da bancada antirracista, isso às 4 horas da tarde. A candidata Ravena Castro, pela manhã teve reunião em TV local, depois entrevista, à tarde reunião com candidatos para planejamento de ações de rua, à noite participa de reunião no bairro Dirceu, visitas à zona sudeste de Teresina e também panfletagem, candidata Ravena Castro do PMN. Jesse Lima, candidata ao governo pelo PSC, não divulgou agenda para esta quinta-feira. Vamos falar agora sobre uma mudança, Lídia. Vereadores do Progressistas devem deixar o partido. São vereadores aqui da cidade de Teresina. Gelson, já era esperado, né? Os vereadores Neto D'Angelim e Valdemir Virgínio receberam a liberação do partido para deixarem o Progressistas. Essa decisão ocorreu depois dos dois parlamentares manifestarem apoio a Rafael Fonteles. O Progressistas é hoje o principal partido de sustentação da base de Silvio Mendes aqui na capital. A gente tem aí o registro, né, do documento que afirma que o partido libera os dois vereadores sem risco dos dois perderem o mandato. Então, esse foi um acordo que foi fechado entre os parlamentares e o presidente do diretório estadual, o deputado Júlio Arcoverde, também o presidente do diretório municipal, Aloysio Sampaio. Com essa garantia, né, os vereadores agora estão livres para buscarem um novo destino partidário. E a gente ouviu o presidente municipal, o vereador Aloysio Sampaio, sobre os impactos dessa decisão. Vamos ver. Na realidade, o partido sempre pediu um direcionamento, né? Nós temos um candidato, que é o doutor Silvio Mendes, e não tem sentido você ser filiado a um partido, você ter mandato por um partido e seguir outras correntes. Então, esse diálogo ele foi estabelecido desde sempre, pedindo o direcionamento e também dizendo que se não fosse para ficar conosco, com esse grupo político, que o melhor caminho seria liberar e eles procurarem outra sigla partidária. Acredito que o clima não é de conflito, nunca foi de perseguição e que eles escolhem os caminhos deles de maneira livre e a gente fica realmente com quem interessa ficar com esse grupo. Bom, Lídia, o
não há, então, uma divergência no sentido de estamos de olho nas vagas de vereador desses candidatos eleitos pelo partido. Me parece que há um entendimento nesse sentido. Desde o início dessa polêmica envolvendo os dois vereadores, o vereador Aloysio e o próprio deputado Júlio, sempre colocaram que o ministro Ciro Nogueira afirmava que não defendia a expulsão dos dois parlamentares, mas entendia que esses dois vereadores não fazem parte da legenda a partir do momento que deram apoio a Rafael Fonteles, o principal adversário hoje de Silvio Mendes. Então, o entendimento que o próprio ministro colocava é que se esses vereadores não dessem apoio a Silvio Mendes, o partido iria liberar as duas lideranças. Eles tiveram um encontro, uma reunião, bateram um martelo, tentaram ali conversar com os vereadores sobre essa possibilidade deles aderirem ao palanque de Silvio Mendes. Cada um colocou ali os seus motivos. O que se fala nos bastidores é que no caso de Valdemir Virgínio, ele teria motivos pessoais para não apoiar Silvio Mendes. Eu conversei por telefone, Joelson, com o vereador Neto do Angelim, e ele coloca que já tem aí um partido em vista. Ele já recebeu uma proposta, recebeu uma ligação do prefeito Doutor Pessoa. O prefeito convidou Neto do Angelim para que ele se filie ao Republicanos. Pelo que eu conversei com o vereador, ele deu sinais de fato, Elivaldo, que esse é o caminho, é o Republicanos, até por uma estratégia aqui na capital. Como vereador, estando no partido do prefeito Doutor Pessoa, ele ganha ali um respaldo maior lá na Câmara. Hoje o Republicanos é o partido que tem a maior base na Câmara de Teresina. Então, a tendência é que Neto do Angelim possa, de fato, aderir ao Republicanos. O mesmo convite foi feito a Valdemir Virgínio. O vereador, até o momento, não atendeu às nossas ligações para falar aí sobre se, de fato, vai ou não para o Republicanos, mas é o caminho que se desenha para Neto. De fato, seria até uma tendência natural, não é, Lídia? Porque os dois já estão muito afinados com Doutor Pessoa, isso desde a campanha eleitoral no segundo turno, né? Neto do Angelim chegou a receber ou visitar Doutor Pessoa antes mesmo do desfecho daquele pleito, em que na época ele era afiliado a um partido que apoiava o candidato que foi derrotado nas urnas. Então é natural, eu diria até, Lídia, que já começam, eu não diria os entendimentos, mas as acomodações do pós-eleições, com vistas também aos municípios, porque depois da eleição estadual, claro que as atenções se voltarão para as eleições municipais. A ideia do prefeito Doutor Pessoa, depois que sair desse pleito, é saber como ele vai sair do ponto de vista político, quem se elegeu, eu diria assim, pelo Republicanos, ou da cota de maior influência do gestor da capital na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Aí ele vai olhar com muito mais atenção para a formação de uma sólida base de apoio na Câmara Municipal de Teresina, com vistas a garantir uma administração, eu diria, se não tranquila, mas pelo menos politicamente sustentável no Legislativo da capital, condição que é essencial para a governabilidade. Então, os dois vereadores, Valdemir Virgínio e Neto do Angelim, têm tudo para permanecer e se firmar ainda mais na base aliada ao Palácio da Cidade. E a divergência entre os dois parlamentares, Elivaldo, e o ministro Ciro, começou aí, né? Na campanha de 2020, né? Neto do Angelim foi flagrado no momento ali com o Doutor Pessoa, daí começou toda essa divergência. Depois os vereadores fizeram críticas que não receberam o suporte esperado do ministro Ciro Nogueira, tentaram um diálogo com o ministro, depois foram recebidos, mas mesmo assim eles não conseguiram serem atendidos nas suas demandas, eles colocam isso, e aí depois disso deram o apoio político a Rafael Fonteles. Teve aquele café da manhã, Joelson, que a gente até registrou aqui, Rafael com esse grupo de vereadores, o vereador Neto do Angelim esteve presente lá, fez um discurso defendendo Rafael Fonteles. Valdemir Virgínio recuou um pouco, não esteve presente, mas fez uma ligação para Rafael Fonteles, e agora não teve jeito, né? Os dois deixam o partido e estão livres para darem o seu apoio a Rafael Fonteles e já desenharem uma estratégia para 2024, né? Eles podem ficar sem partido até 2024. Sem problemas com os mandatos. E sem problema, pelo esse documento, né? Pelo documento eles podem ficar livres sem partido, mas eles já mostram que já vão tomar posição quando dão sinal que devem, de fato, se filiar a um republicano. E do lado do partido também acho uma medida extremamente lúcida. Se
liderança, se o vereador, o deputado, o que quer que seja, não está bem no partido, está destoando do partido, libera o político. Precisa ficar ali perseguindo e buscar aí expulsar ou até estar de olho no mandato daquele político por infidelidade partidária. A lei já permite isso. Com essa carta de anuência assinada pelos 2 presidentes, do Diretório Estadual, Júlio Arcoverde, e do Municipal, Aloísio Sampaio, carta branca para que os parlamentares deixem a sigla. Não adianta você ficar ali com um adversário dentro da própria casa, não tem sentido. Perdem força na Câmara, né? Perdem 2 cadeiras, né? Era uma das maiores bancadas, né? Fica agora eleitas só com... pela oposição. E fica só com o vereador Aloísio Sampaio. Mas pode ganhar daqui mais para frente, lá em 2024, foi isso tem tempo. que a Aloísio Sampaio colocou, Exatamente. né? Perde, mas vai ganhar. Compensa depois.